Olá, bem-vindo ao seu, ao nosso canal É Questão de Consciência. Vamos para mais um vídeo aí na série Arquétipos Fundamentais. Se você está curtindo a série, vem com a gente. Então podemos dar início na questão seguinte. Todas as coisas substanciais no nosso planeta possuem um lado iluminado e uma penumbra, um lado obscuro, né? Então não diferente seria também esse olhar e percepção da psique humana. E é interessante a gente perceber que essa sombra, essa penumbra é o que caracteriza o humano, né? E sua necessidade de transformação, de adaptação, de ampliação. É importante compreendermos que ao escolhermos a nível consciente atitudes que já compreendemos, já entendemos como inadequadas, falsas, prejudiciais, geram todo um agravamento, né? E todo um efeito, construção interna, gerando um prejuízo e exigências psíquicas diversas, porque já estamos assim, né, negando uma realidade que já existe, né, já está inerente a nós, está amadurecida, já está consolidada, né, em nós. Logo há um enfrentamento, né, de realidade, um enfrentamento de forças devido a essa exigência já se fazer presente. Então é negarmos uma verdade que já está em nós, né, nós já somos. Que quando fazemos algo que consideramos e já entendemos que é errado, ou inadequado, ou prejudicial a alguém ou uma instituição, tendemos a esconder aquilo, tendemos a negar, né, aquele fato, aquela realidade. E isso acontece não só com o ato de esconder para as outras pessoas, mas também para nós mesmos. E aí aquelas expressões de recalcar, distanciar da consciência, tá? E aí isso vai além. Tendemos a também negar e distanciar da nossa consciência tudo que achamos negativos em nós, tudo que achamos ainda inadequados ou mal entendido, inseguro. Tudo isso acaba sendo banido da consciência caso não tenha habilidade para lidar e aprimorar isso, né? Então vai ser ali afastado. Então podemos citar aí sentimentos, ideias cruéis, ânsia de perseguição, ou ânsia de poder, né? Impulsos violentos, ações moralmente reprováveis. Ou seja, todos os aspectos de exigências sociais ou culturais que são considerados aí inadequados, né, diante de toda essa expectativa coletiva, né, social ou cultural. Então conseguimos criar aí um referencial para perceber o que é inadequado, o que é falso, o que é negativo. Então tendemos também a negar, né, nossas fraquezas, nossas impotências, nossos ciúmes, nossas raivas, nossa solidão, nosso medo e assim por diante. São todos sentimentos, né, conteúdos psíquicos, né, pensamentos diversos que estão em nós e que precisam ser percebidos e modificados, porque esses conteúdos vão ocupar da nossa memória, estar na nossa consciência por algum tempo, mas serão afastados para a sombra, para o inconsciente, para conseguirmos lidar com a nossa rotina diária, né? Dar continuidade à vida rotineira, né? E todas as nossas atividades diversas. E aí então podemos trazer a reflexão seguinte, que todos os conteúdos na natureza iniciam simples, pequenos, né? E isso é importante para a nossa reflexão, para ganharmos, né, um bom senso e discernimento de como as coisas acontecem. E é interessante que começamos com pequenas mentiras, com sutis negações, e aí escondemos gostos, escondemos ideias, ideais. Muitas pessoas, né, exagerando aí na persona, fingem serem ricos, financeiramente falando, monetariamente falando,
outras fingem ser muito felizes, está dando tudo certo, mas além fingem ser muito boas ou serem muito inteligentes, e assim vai. Todo esse exagero vai gerar prejuízos socialmente, né, coletivamente, mas também internamente, psiquicamente. Não é possível negar a experiência que você vive, a realidade que você constrói. E aí então a persona se distancia cada vez mais da sua essência, ou seja, da realidade psíquica que se faz real, se faz presente, né? Ou seja, do que nós somos em essência. As nossas limitações, o nosso nível de entendimento, nossos gostos, nossas características. E aí dinamizar modificando isso não é exagerar. A natureza tende a um processo de modificação, mas sem exageros, não dá saltos, né? Podendo acelerar ou diminuir o processo, né, de modificação. Mas dar saltos exagerados não. Esse é o foco que estamos trazendo aqui. Sobre uma persona doentia, uma persona que gera disfunções e prejuízos para toda a dinâmica psíquica. Todos esses conteúdos, né, psíquicos vão sendo alojados, direcionados para a sombra, né, por essa sensação, né, do ego, de toda a dinâmica consciente poder dar conta, né, de executar suas atividades diárias, diminuir a pressão exagerada e um conflito, né, que se estabelece diante dessas construções. E aí então a gente traz aquele olhar de ser direcionado por inconsciente. Em toda a dinâmica, né, do self e a sua exigência de melhoria de todos, né, os componentes da psique, ele vai partir do centro da psique, angariando cada vez mais espaços, exigindo melhoria, desenvolvimento, crescimento, maior atuação do ser. Então vai influenciar, né, a ânima e o ânimos, né, que são outros andares, outros arquétipos. Vai influenciar a sombra, né, o arquétipo sombra. E aí então vai ter choque, né, e contato, aí um enfrentamento de conteúdos no inconsciente, né? Então na sombra há um enfrentamento muito forte, né, que a gente já pode indicar, de conteúdos diversos, né? Uma conservação ou esse medo, né? E pelo contrário, uma busca corajosa, uma busca incessante, com conteúdos de inovação e renovação, de ampliação. Se em um momento foi rechaçado, né, reprimido, direcionado para a sombra, uma parte inconsciente, e aí havendo esses choques, né, de conteúdo, você já sabe que está acontecendo um enfrentamento na sombra. E depois esses conteúdos têm que voltar para a parte consciente. Olha, inicialmente isso acontece de forma sutil, com projeções simples, ou seja, projetamos de forma suave em coisas, em temas, né, mas especialmente em pessoas. Essas características que estão vivenciando enfrentamentos lá no inconsciente, elas voltam com uma comunicação, né, de não fácil entendimento. Porém, quando a consciência se sente muito ameaçada ou amedrontada, essas projeções ganham muita força, né, para lidar com essas exigências, essa força interna, né, devido a esse ameaçamento ou amedrontamento. Conseguimos perceber, né, e não sabemos, muitas das vezes não sabemos porquê. Temos antipatias com algumas pessoas, apresenta-se também cruéis perseguições e preconceitos. E é interessante a gente perceber que nessas perseguições abre um leque possível de reflexão, né? Sendo elas um teor completamente cruel e negativo, e muitas das vezes com um ar, né, meio obscuro, confuso, e às vezes com características positivas, como a paixão. E aí percebemos que são conteúdos muito poderosos, capazes de alargar, né, e dominar o ego, agindo com muita força, né, na consciência. Aqui percebemos que há
conteúdos que perpassam alguns arquétipos, por exemplo, também a ânima e o ânimos, né? Com conteúdos voltados para a sexualidade, ok? Então, voltando a esses conteúdos, como eles são marcados pelo afeto, eles vêm apresentar características obsessivas, possessivas e autônomas, né? Nessa domínio da consciência, né? Essa forte atuação diante do ego, né? Esse arquétipo ego, e a gente percebe essas características. E muitas pessoas vão conseguir fazer uma ligação, já vivenciaram essa experiência de ter a sensação de ter perdido o domínio, né? De ter perdido o controle diante de algumas vivências, seja ela na paixão, seja ela em momentos de briga, né? De conflito, né? Num debate, de comunicação verbal, ou alguma situação semelhante no esporte, etc. Você vê uma invasão de conteúdos e uma forte, né, atuação de impulsos que se apresentam como descontrolados. E a gente pode então enumerar algumas características, por exemplo, quando a gente só consegue pensar em dada pessoa, ou só naquele projeto ou naquele acontecimento, se apresentando como, né, pensamentos obsessivos, né? Experiências repetitivas mentais, né? Quando também buscamos e temos esse exercício de querer só aquilo, sabe? Por exemplo, dominar aquilo, né, ou alguém. Então esse impulso possessivo, né, diante de pessoa ou pessoas, ou diante de uma vaga profissional, diante de uma vaga num grupo de atuação esportiva e etc. A gente pode concluir aqui com características que parecem nos arrastar, né, dominar para vivências, experiência mental e comportamentais, né, diante daquelas exigências que se apresentam, né, muito rotineiras em fases diversas da nossa vida. O aspecto positivo, né, dessas características que nos avassalam, nos arrastam, muitas das vezes superamos grandes obstáculos. Temos uma liberação de energia muito forte para lidar com uma rotina que, se aquilo não acontecesse, nós não conseguiríamos superar. Diante de, por exemplo, passar no vestibular, atingir uma consolidação de uma tese, construir um prédio, construir uma obra, um projeto muito grande, colocar em prática o funcionamento de uma microempresa. Então, concluindo o vídeo, podemos perceber aqui a chamada batalha, no enfrentamento entre o ego e a sombra, no qual o herói considerado herói aqui é o ego, né? E o dragão é considerado aqui a sombra, o arquétipo sombra, diante dessa batalha pela libertação, toda essa exigência de modificação, né? E de reorganização das escolhas em atitudes, né? E aí conectando esse mundo interno e externo, né? Então podemos aqui afirmar que os conteúdos, né, do arquétipo sombra não são apenas negativos, mas também positivos, no qual os negativos vêm para gerar, né, um mal-estar e uma exigência de modificação, né, dessa atuação do ego e da persona, né, exigindo um amadurecimento, exigindo uma modificação no olhar e uma ampliação, uma amplitude, né, de atuação diversa desse ser, desse indivíduo. Então, frequentemente, a grande dificuldade que se apresenta é em perceber essa batalha e esse enfrentamento, essa exigência de modificação com bom senso, né? Então é difícil perceber essa não adaptação, é difícil perceber a nossa negação, né? Uma resistência para essa modificação de uma imagem idealizada, né, de nós mesmos, não se ajustando, se adequando para as exigências que se apresentam no estado contemporâneo. É importantíssimo ficarmos atentos a isso. Quando a gente consegue subverter isso diante de exercícios diversos, né, de avaliações honestas, né, a gente consegue perceber
e admitir essa nossa pequenez, admitir a existência dessa dinâmica toda, né? Todo esse funcionamento no qual vamos buscar, né, entender e executar da melhor forma, e aí modificando também nossas escolhas, nossas atitudes, e aí começando a consolidar cada vez mais um bem viver, um bem-estar, né, se colocando a nível positivo diante do todo, né, e das exigências que se apresentam em qualquer lugar, em qualquer ambiente, né. Fica aí a nossa mensagem sobre o arquétipo sombra, espero que tenham gostado. Deixem um joinha e até a próxima.